dúvida, assim, você comentou sobre o seu processo mais pessoal, né? Sobre a questão de construção de você enquanto uma jovem periférica na política. Eu queria saber o que você achou da experiência de dialogar com as pessoas veem, por exemplo, que você é uma candidata que está na rua panfletando, que você é uma candidata jovem e negra como o filho dela, ou como eu imagino que você deve ter ouvido muito isso, né? Eu queria dizer assim, o que você sentiu das pessoas em relação a isso? Eu senti muito acolhimento, porque realmente quando a gente ia... Primeiro que foi uma campanha típica, a gente ia fazer campanha na porta das escolas. Então, mesmo que a galera não votasse, como o nosso intuito desde o início era vamos mostrar para esses jovens que é possível você ser um candidato. A primeira coisa, porque eles não se veem na política. Então, saber que tem uma pessoa que tem quase a mesma faixa etária que eles e que é recém-saída do ensino médio pode estar ocupando esse lugar é o primeiro ponto. Então, a gente ia na porta das escolas e aí algumas vezes a gente encontrava os pais e falava eu vou votar em você, que bom, realmente você parece meu filho ou minha filha. Mas, ao mesmo tempo, existia uma agressão muito grande, porque ao mesmo tempo que você é uma jovem e você representa outros jovens, nem todo jovem vota. É o primeiro ponto, dentro desse processo. E aí fazer com que ele entenda também a importância disso também é outro processo. Então, quando a gente ia abordar alguns pais ou outras pessoas que viam e se espantavam, primeiro eles questionavam o seguinte: jovem desse jeito, incapaz. É o primeiro ponto. Aí depois, jovem e mulher, já aconteceu isso. A gente na porta de uma escola... Rapidinho. Ô, Bruna, isso aí que você tá fazendo no microfone, tá saindo no áudio. Desculpa. Nossa, o microfone é bom, gente. E eu tô passando a mão aqui embaixo, né? Valeu. Desculpa interromper. Não, tudo bem. A ansiedade da gata. E aí só de saber que era uma jovem e mulher, e aí, de novo, uma mulher negra, pronto, já eram todos os atributos para não vou votar em você. E aí isso casa muito com o que a gente estava falando no off, que é essa descrença da população sobre uma nova política, sobre uma revolução e sobre um processo de inovação. Então, só de ter uma candidata jovem, que é o que eu falei, recém-saída do ensino médio, que vem da periferia, que representa que toda a minha equipe era jovem, estudante, sabe? A gente fez esse processo de oportunizar e que tinha boas ideias, de que dialogava muito bem. A gente gostava de sentar com todo mundo para saber realmente quais eram as demandas. Construiu na Rua Pode. Então, foi desafiador, foi muito acolhedor, mas também foi... Não vou dizer que desestimulante, porque é como você falou também, existem outras formas de fazer política, mas deu uma tristezazinha, porque muita gente falava assim, nada vai mudar não é você que vai mudar não, sabe? Sendo que elas poderiam mudar, votando numa pessoa que realmente, verdadeiramente queria fazer a diferença, sabe? Então foi uma experiência assim... porque o povo não tem perspectiva Exatamente. de que a gente consegue fazer muita coisa. Perfeito. Olha, um plebiscito Exatamente. assinado pela população consegue fazer o estradalhaço no Brasil. Exatamente. Tá ligado? As consultas públicas também sobre vários projetos poderia fazer. Imagine se fosse consultada a população o aumento real do salário mínimo. Perfeito. Isso não é um impacto? A gente pode fazer muita coisa na tora também. Um plebiscito muda muita coisa, tá ligado? Eu vou dar um exemplo. Você falou da gente estar participando da política. Meu professor, ele, graças à amizade dele com o vereador Marcos Lázaro, ele chega junto, mas a gente conseguiu fazer com que o candidato a prefeito aí da oposição de Júlio, com que ele não vetasse a verba da Aldir Blanc. Que ele queria trancar a verba da Aldir Blanc, empurrar com a barriga, para fazer com que essa verba voltasse, para queimar a candidatura da oposição. Olha o pensamento do cara. Se meu professor não fosse ativo na política, tivesse amizade com o Marcos Lázaro, a gente ia perder essa verba. Se não fosse ativo na política, queria que não queria ser ativo na política. Ele também conseguiu uma luta, melhorar a regra do Bolsa Atleta de São Cristóvão para atletas da categoria dele, tanto da capoeira, tanto do kickbox, indo lá na Câmara, conversando com o prefeito, ou indo lá na prefeitura, conversando com o prefeito, indo na Câmara, conversando com vereadores. Tudo isso. Agora, por quê? Porque ele está ativo na política. Então, a gente que é jovem, a gente tem que aprender a começar a chegar junto e sair. Fazer política, galera, né?
Não é você chegar lá e entrar para ser um político, não. Não é Perfeito, fazer não é fazer amizades, exatamente. Fazer É. debates públicos, você criticar, você criticando um ato errado, que você acha errado daquele prefeito, daquele vereador, etc e tal, você já está fazendo política, pô. Perfeito. E a gente tem um exemplo do Absorvente é Direito. Ele começou com um projeto nacional, que era disponibilizado para alunos de escola pública e particular criarem um projeto de lei. Eu vi que era uma demanda aqui de Aracaju e com tanto esforço, né, a mídia ajudou, a gente conseguiu arrecadar 192 mil absorventes aqui em Aracaju. Isso foi um constrangimento para o Estado. Tanto que depois de 4 anos, a lei, hoje a gente tem um projeto de lei que garante absorvente nas escolas. Então isso é você constranger o Estado e foi mobilização da juventude. A gente tem um projeto de lei com a cara da juventude. Então isso é importante. Com certeza. E também tem uma coisa que eu queria até saber de você, sobre essa questão da representatividade, mas não só enquanto pessoa, enquanto corpo, mas também em relação a demandas, né? Porque, por exemplo, uma pessoa branca, rica, que nunca passou por isso, jamais vai entender o que é ser uma menina periférica que está no momento, por exemplo, Que eu de posso menstruação e não tem sequer um que eu, absorvente. que eu também Perfeito. posso citar, não sendo mulher, mas que eu já vi usar pano porque não tem condição de Perfeito. Exatamente. Os improvisos. Exatamente. Ou em cárceres, né? Mulheres que estão em situação de cárcere que usam miolo de pão. Miolo de pão. Isso, e o pior, você vê como o Estado ele é tão idiota mesmo, assim, sabe? Porque quando você faz isso com uma mulher, você também acaba colocando ela no sistema de saúde e novamente congestionando. Então você tem um gasto maior também com essa mulher. Então você vê quantos problemas é desencadeado se você não tem um projeto de lei que garanta isso, que proteja a população. Por isso que é importante ter pessoas jovens da periferia participando, porque a gente sabe exatamente o que a nossa favela precisa, né? Galera, dias aí, tá ligado? E é isso. Vai lá em apoia-se.se/HP79 e ajuda nós, pô. Ajuda nós pra gente fazer isso aqui acontecer, tá ligado?